Goste ou não, a vida é cheia de arrependimentos e momentos embaraçosos. Você não ouve o despertador e perde um voo, derrama café em sua camisa, chama sua namorada pelo nome errado. Ah, isso é fatal. Existe uma maneira de voltar atrás em tudo isso? Só em um universo alternativo. Espere, mas seria realmente possível? Quando você olha para o céu à noite, vê milhares de pequenos pontos brilhantes que chamamos de estrelas, pelo menos em português. Depois, há aquela coisa grande com a aparência de um queijo. Sim, a Lua. Quando você olha para o mesmo céu usando os telescópios mais poderosos, vê ainda mais estrelas e galáxias espalhadas pelo espaço em uma esfera com cerca de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso já é impressionante e enorme. Mas tudo acaba aí? Será mesmo possível ir além dessa esfera? A ciência diz que... provavelmente. Bem, isso não é tão empolgante. Os físicos chamam esse conceito de multiverso. Portanto, enquanto o universo tecnicamente significa tudo o que existe, o multiverso significa um número infinito desses tudos. Sim, não há apenas um universo alternativo ou paralelo, como você vê em filmes, programas de TV e assim por diante. Há um número incontável de universos que existem lado a lado em dimensões mais altas que nem conseguimos perceber ou observar. Em cada um desses universos, há uma cópia alternativa de você mesmo, que se parece muito com você. A única coisa é que o seu eu de cada universo faz escolhas diferentes que levam a resultados diferentes diariamente. Um desses você pode ter colocado 3 despertadores, ter acordado sem nenhum problema e não ter perdido o voo para o casamento da sua irmã. Assim, em algum outro universo, você nunca matou aula de física no ensino médio, possivelmente passou a estudá-la na faculdade e se tornou um cientista incrível que descobre o multiverso. Ei, talvez em uma dessas versões você tenha chamado sua namorada pelo nome certo e vocês dois sejam realmente almas gêmeas. Ou talvez você tenha se salvado dessa. E se a garota fosse maluca? De qualquer forma, tudo isso parece incrível, pois oferece inúmeras oportunidades. Mas existe alguma prova científica de que isso possa ser real? Para responder essa pergunta, vamos começar com um passo de cada vez. No universo, seja nosso ou de algum tipo paralelo, tudo está conectado. As menores coisas influenciam diretamente as maiores. Tudo nesse universo, incluindo você e eu, é feito de átomos. Os átomos, por sua vez, são compostos de elétrons, prótons e nêutrons. A física quântica, que é a ciência que estuda todas essas partículas microscópicas, diz que os elétrons têm uma superpotência. Em vez de apenas se moverem em uma direção, eles podem girar no sentido horário e anti-horário. Agora, os átomos, alimentados com essas superpartículas, podem fazer muitas coisas. Eles podem ir para a esquerda ou para a direita, podem pular para cima e para baixo, girar e fazer outras manobras. Mas, de acordo com a física quântica, eles não escolhem apenas uma opção, mas fazem tudo o que podem ao mesmo tempo. O conceito de multiverso é baseado nessa mesma ideia. Tudo o que pode acontecer realmente acontece em algum lugar lá fora. Toda a combinação possível de partículas e todo o cenário possível dão à luz um universo diferente. Um desses cenários possíveis trouxe nosso universo à vida bilhões de anos atrás. Antes do Big Bang, o universo era um ponto superquente, pequeno e denso, sem estrelas, forma ou estrutura. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, mais ou menos, esse pequeno ponto começou a se expandir a uma velocidade louca. Os átomos foram formados e depois, estrelas e galáxias. Toda essa expansão nunca realmente parou, apenas foi ficando mais e mais lenta. Até hoje, as galáxias continuam se afastando umas das outras, à medida que o tecido espacial entre elas está sendo esticado. Enquanto isso acontece, outros universos surgem. Alguns deles não têm átomos, galáxias ou seres vivos, porque podem estar se expandindo ou entrando em colapso muito rapidamente. Mas deve haver outros que são mais parecidos com o nosso universo, com muitas versões alternativas de você e eu. Enquanto for possível que a vida evolua, continuará assim. Assim como há um número infinito de combinações de partículas e universos. Há um número infinito de possíveis leis físicas que regem esses universos. Em um, por exemplo, os elétrons são muito mais pesados do que aqui. A energia se comporta de maneira diferente e a gravidade é muito mais forte do que no nosso mundo. As possibilidades são infinitas. Ei, isso é algo para se pensar. Talvez em um desses universos a vida seja bidimensional?
Eu sei, dá um nó no cérebro só de pensar nisso. Eu acho que seria como olhar uma história em quadrinhos sobre sua vida. Como se chamaria seu gibi? E quais seriam os melhores quadrinhos dele? Conte pra gente nos comentários. Aqui está outro ponto interessante a se considerar. Digamos que o espectro da luz visível seja revertido em um desses mundos. Então, o que você vê agora como azul seria laranja. O que seria vermelho seria verde. Aquele grande sol amarelo no céu? Agora estaria roxo. Enfim, de volta ao assunto científico. Como o espaço-tempo constantemente começa e se estende, ele apenas precisa se repetir em algum momento. Pelo menos, é o que a matemática diz. Mas você poderia viajar para outro espaço-tempo? Se você acredita que houve mais de um Big Bang, viajar para outro universo seria como voltar no tempo até o momento anterior do nascimento do nosso universo. Viajar de volta no tempo é realmente complicado, mas não é completamente impossível se você confiar na teoria da relatividade geral. Por que você não poderia? Einstein era um cara sabido. De acordo com sua famosa teoria, você pode fazer um loop fora do espaço-tempo e viajar através dele. Imagine como se fosse uma montanha-russa que o realocaria no espaço e no tempo até o ponto anterior ao início da jornada. Stephen Hawking, no entanto, questionou essa possibilidade, perguntando por que ainda não vimos viajantes do tempo vindos do futuro. Quanto a viajar para o futuro, também é possível de acordo com a mesma teoria. Einstein acreditava que o tempo não é absoluto. Você pode realmente espichá-lo ou encolhê-lo. Basta uma certa velocidade. Se você se aproximar da velocidade da luz, o tempo diminuirá. Quando você parar, terá passado mais tempo para todos os outros do que para você. Então, você viajou para o futuro, mesmo que não tenha sido muito. Outra opção possível para viajar para o futuro é baseada na gravidade. Segundo a teoria de Einstein, a gravidade desacelera o tempo. Então, tecnicamente, o tempo passa mais rápido no topo de uma montanha do que na sua base. Essa diferença é quase nula na Terra. Mas se você pudesse viajar para um lugar com uma força gravitacional super forte, como um buraco negro, veria alguns resultados notáveis. Se você se movimentasse ao redor dele algumas vezes, o campo gravitacional dele desaceleraria o tempo para você. Você ficaria fora por muitos anos, mas quando você voltasse para a Terra, ainda pareceria tão jovem quanto quando partiu para a jornada. Tudo isso parece teoricamente possível, mas bastante difícil de acontecer na vida real. Mas isso não significa que você deva ficar triste por não poder viajar para um universo alternativo. Na verdade, você já está em muitos deles neste exato momento. Se a teoria dos universos paralelos for verdadeira, você estará fazendo todas as escolhas possíveis o tempo todo, e assim, você está constantemente viajando entre universos paralelos sem nem mesmo saber. Isso deve fazer você se sentir um pouco melhor com as decisões ruins que você já tomou. Ei, pelo menos, eu, número 5671, nunca aceitou aquele trabalho horroroso em que teria desperdiçado 6 anos da vida. Por outro lado, meu eu não teria aprendido tanto com esse erro. Sempre olhando pelo lado positivo. Com a tecnologia que existe atualmente, os humanos não conseguem ver o que está além do nosso universo observável. Enquanto isso, os físicos estão procurando maneiras de desvendar os mistérios do multiverso e de provar a existência de universos paralelos. Eles podem até encontrar portais para esses universos. Em 2012, cientistas do Grande Colisor de Hadrons descobriram bóson de Higgs, uma partícula elementar que dá massa a outras partículas. Sem ela, átomos e humanos nunca teriam se formado. Os cientistas ainda não conseguem ver essas partículas, mas a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, com a sigla em inglês CERN, anunciou seu plano de construir um colisor maior e mais poderoso para explorar essas partículas. Segundo o físico de partículas Dr. James Beecham, se isso não der certo, o plano é ir ainda mais longe. Eles construiriam um colisor de partículas ao redor da Lua para atingir energias dezenas de milhares de vezes maiores do que as disponíveis no momento. O próximo passo seria construir um colisor ao redor da borda externa do Sistema Solar. No entanto, mesmo que os cientistas encontrem evidências de que outros universos existem, ainda é improvável que os humanos possam interagir com eles. Mas talvez em um universo alternativo, eles já tenham encontrado uma maneira de trocar informações e viajar para outros universos e épocas. Talvez aquele cara estranhamente vestido que você viu no ônibus no outro dia seja de outra dimensão? Meio que parecia com Will Smith, né?
Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.